Fechar. Rodou. Tá gravando já? Olá, boa tarde, eu sou a Doide e esse é o canal de Trans Pra Frente, programa Travesti Não é Bagunça. Hoje a gente está aqui com o Juno Tipola. Tudo bom? Oi, tudo bem. Obrigado por ter vindo. A gente vai falar sobre ilustração de corpos trans. O Juno tem um trabalho em texto, mas ele trouxe algumas das ilustrações que ele fez, ou todas elas. Todas? Todas, não é um repertório muito grande. E, então eu queria que você falasse um pouco de como foi a tua experiência, de como você começou a desenhar, o quanto disso tem de você ou das pessoas com quem você convive, do nosso grupo, enfim. O desenho não é a minha linguagem artística principal, assim. Eu acho que nunca teve um objetivo de projeto artístico. Eu comecei a desenhar quando eu era criança e acabei parando, como acho que normalmente as pessoas fazem. Mas ultimamente eu tenho sentido a necessidade de explorar essa linguagem e principalmente explorar representando os corpos de pessoas trans que não são representados em lugar nenhum. E quando são, desculpa te interromper, quando são representados de uma forma hegemônica, ou seja, com uma passabilidade cis ou sempre cisgenerificados, né? Uma coisa que me incomoda muito é que sempre que homens trans são representados ou pessoas trans masculinas, ela já tem a mastectomia e, não sei, acho que peitos no geral são um pouco representados, assim. Então é uma coisa que eu queria incorporar nos desenhos. Eu acho que uma das coisas que me interessou de te convidar para a entrevista é de admirar muito como esse trabalho de ilustração que você está fazendo contribui para a gente criar um repertório no imaginário social a respeito desses corpos trans que a gente não vê representados e que a gente precisa começar a ter referências e mostrar toda a potência, né? E eu queria até colocar à disposição assim, do vídeo as ilustrações e a gente falou um pouco delas assim, e te ouvir a respeito dessa criação de imaginário, assim, como que você percebe que teu trabalho contribui, porque eu vejo assim de uma potência nesse sentido de a gente mostrar para a sociedade o calor, a potência, a expressão, a existência desses corpos que estão no nosso cotidiano e que a gente precisa dar visibilidade, né? Essa, por exemplo, essa primeira aqui, você quer falar um pouco dela? Tá, essa aqui foi a última que eu fiz, na verdade. Você quer começar o jogo? Então, posso falar dessa aqui que foi a primeira, tá bom? Não, acho que foi essa a primeira. Essa aqui, acho que ela foi a menos pensada, assim, porque tem inspiração em pessoas com quem eu já me relacionei e, assim, veio de, não sei, eu quis representar uma sensação que é, pra mim, enquanto pessoa transmasculina, poder deitar e abraçar uma outra pessoa transmasculina, sem roupa. E, na verdade, aqui dá pra ver que as pessoas já estão com a mastectomia e eu quis representar a projeção, a nossa projeção, como eu via ele, como eu me via, como um futuro talvez, ou enfim, uma realidade paralela, porque também não sei se eu vou fazer mastectomia ou não. Mas surgiu mais essa vontade, assim. E eu tava explorando também, eu procurei na internet imagens de casais LGBT. Aí aparece, né, pessoas cisgêneras sempre, obviamente, brancas, obviamente. E aí eu... Provavelmente magras, provavelmente com passabilidade rica. Sim. Geracional jovem. Sim. Ou os fetiches, né, tipo, dois bears se pegando. E aí era isso. E aí eu me inspirei nessas posições, até porque eu não tenho muita técnica ainda pra criar as posições. E transpus pro nosso universo, assim. Essa segunda, ela não é inspirada em ninguém em particular, mas também foi nisso, eu vi uma posição lá e quis transpor para pessoas meio reais, assim, na medida do possível. Tipo, com pelos, com peitos e barriga e também, tem sempre a cena de afeto, né, que eu acho que... E me desculpa também interromper, assim, mas
essa criação de imaginário que você está propondo, ela é tão interessante do ponto de vista de mostrar uma transgeneridade não hegemônica, não binária, e ter toda essa combinação complexa que a gente está provocando com as nossas existências, ao mesmo tempo desconstruir o que a gente se generificou no entendimento de viadagem. Sim. A gente está desenviadecendo o cis e enviadecendo de uma forma trans, né? Com essas referências. Eu acho que isso dá uma dimensão muito interessante assim, para algo que a gente já vê, inclusive, como uma referência que não é que é hegemônica na sociedade, mas ela já tem uma narrativa mais ou menos padronizada, que tem uma forma hegemônica de operar, né? A viadagem cis. Então, quando a gente cria, e quando eu estou falando de criar, estou me referindo, no caso dos teus desenhos, de mostrar uma gestualidade, uma atração, um calor, um tesão que está bem expresso nessa intimidade, nos olhos fechados, na relação do beijo. Eu até sinto assim, nessa boca semi-aberta, assim, molhadinho. Então, essa última ilustração eu fiz recentemente. Essas outras eu estava representando a transviadagem, porque realmente é uma experiência muito diferente da viadagem cis, apesar de que, né, eu nunca fui viado, eu era sapatão, teoricamente. Mas, e aí eu quis fazer essa última, que também não é uma relação hétero, porque teoricamente tem uma pessoa não binária e uma travesti, mas pode ser muitas representações, foi só um título para dar uma localizada e para chocar, né? Como que... Repete pra gente o título. Trava INB. Entendeu, né? E... Trava INB. Tipo aqui, ó, de repente... Tipo assim, exato. Assim, exato. E... Esse eu fiz porque eu vi essa cena, eu tava com uma pessoa com quem eu me relaciono e aí ela quis usar a cinta. E aí eu vi essa cena, que é uma cena linda de uma pessoa com um pau usando um dildo. E eu quis representar isso de alguma maneira, e o quão bonito é. E saiu isso, assim. Muito forte. Oi, a gente voltou aqui pro video selfie no celular para terminar o vídeo, porque teve um problema técnico com a câmera. Vocês viram que eu fiquei nervosa, mas já estou bem. Então o Juno vai comentar sobre a nudez que tem nos trabalhos de ilustração dele. Eu acho importante falar que não é à toa, né, que eu retratei a nudez e que tem desenhos sem genitália e tem desenhos que aparece a genitália, porque, não sei, foram experimentações. Mas eu acho importante retratar isso, e às vezes esconder, às vezes mostrar mesmo, porque além de muita gente cis achar que a gente não faz sexo, a nudez dos corpos trans é um tabu, principalmente em atividades afetivas, sexuais e tal. Tanto que até minha mãe viu esse desenho, esse último desenho que aparecem as genitálias, e ficou horrorizada. E eu acho que é exatamente pelas duas coisas, assim, não só pelo ato sexual, mas por ser, obviamente, duas pessoas trans e por ter um dildo envolvido, enfim, muitos tabus que eu acho que a gente precisa começar realmente a tratar de outras formas, né? Com certeza. Quando a gente mostra pelos corpos trans a genitalidade, a gente expõe toda a nossa genialidade. Queria agradecer, Juno, pela tua participação no canal com esse tema, das ilustrações. Eu queria te pedir para recomendar links dos teus trabalhos. Eu vou colocar aqui no final, embaixo no vídeo. E curtam, se inscrevam aqui no canal de Trans Pra Frente. Em breve a gente vai postar novos vídeos com o Juno, principalmente considerando o trabalho textual dele.